Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos ao curso de automação residencial, bem-vindos ao módulo 3 de práticas de eletricidade. Chegou o momento, de nós fazermos as práticas, passamos aí pelo módulo 1, pelo módulo 2, a parte teórica, que para muitos alunos às vezes é um pouco cansativo e realmente às vezes mas é necessário assim, para a gente compreender os conceitos técnicos que envolvem a área da automação. Mas nesse momento nós vamos realizar as práticas relativas aí à eletricidade. O que o profissional da automação precisa saber, a parte elétrica, para que ele não tenha tantas dificuldades no momento de executar a sua prática. Então, antes de a gente começar, eu vou apresentar para vocês os equipamentos necessários para a execução das práticas de automação residencial. Eu gostaria de apresentar primeiramente a questão da segurança. Então, qualquer serviço que você for executar na parte de eletricidade, é importante você se atentar para isso. Segundo a NR10, a norma regulamentadora da segurança da eletricidade, qualquer serviço que você for executar, você precisa desenergizar. Então nós temos aqui um quadro elétrico, certo? E aqui no quadro tem os disjuntores. Então, por exemplo, o disjuntor aqui está ligado. Eu não posso executar uma prática aqui junto com vocês com um aparelho ligado. Eu preciso desenergizar. Então, o primeiro passo é você chegar no cliente, ou na sua residência, ou na casa que você vai executar, e você ter esse cuidado de estar desenergizando o circuito que vai trabalhar, para que isso você não tenha aí acidentes, certo? Desenergizar. Há também o bloqueio, o aviso, você avisa as pessoas para não ligar novamente, você bloqueia o local. Então, existem procedimentos para você poder realizar uma prática de eletricidade, no serviço de eletricidade. Além disso, é importante o uso dos equipamentos de proteção individual, conhecidos como EPIs. Vou apresentar para vocês alguns que eu acredito ser importantes na execução. Primeiramente, nós temos aqui a luva, certo? A luva de execução. Essa luva é de uso geral, certo? É interessante ser uma luva emborrachada, certo? Mas essa luva aqui já protege, já minimiza os impactos da eletricidade. Você vai trabalhar desenergizado e com essa luva você se protege com relação ao corte de fios, as ferramentas, Para quem está começando, é importante você ter esse cuidado, Então eu vou aqui já colocar a minha luva, para a gente poder iniciar as práticas de eletricidade, certo, pessoal? Além da luva, nós temos outros equipamentos, de proteção. O uso da bota de segurança, que tem aí uma resistência de isolamento maior do que o calçado que você usaria. Então, colocar uma bota de segurança para executar. Está aqui minha luva colocada. E nós temos também aqui o óculos de proteção. Alguém pode dizer, mas o óculos, por que o uso do óculos? Então, para quem está iniciando na parte elétrica, é normal você fazer uso de ferramentas e de repente você está aqui com um alicate aqui fazendo o serviço, e você vai desencapar um fio e sem querer esse alicate solta e ele vai direto aqui no olho. Então você tendo um óculos de proteção, você vai minimizar esse impacto caso ocorra um acidente. É importante citar que o EPI ele não vai evitar o acidente. O EPI ele não bloqueia o acidente, mas o EPI ele minimiza o impacto referente ao acidente na parte elétrica, certo? Então, como eu preciso do óculos para enxergar melhorzinho, mas eu vou colocar aqui o óculos só para vocês terem ideia como é. Aqui o óculos de proteção, certo? E a gente assim vai estar executando as práticas. Pessoal, então vou apresentar os outros equipamentos, outras ferramentas. Esse aqui que está na minha mão é o alicate universal, alicate muito utilizado pelos eletricistas. Ele é bom porque ele tem um apoio muito bom, certo? Para execução, desencape de fios, corte de fios. O alicate universal é um dos mais indicados
para esse trabalho. Nós temos também aqui, pessoal, o alicate de corte, também muito utilizado no parte elétrico. O alicate de corte, ele serve aí para fazer o corte de cabos onde se tem mais dificuldade, né? O alicate de corte é específico para isso. O universal também serve para corte, mas o de corte ele é mais específico, certo? Nós temos também o alicate desencapador. Esse alicate aqui, ele facilita muito a vida do eletricista, certo? Ele desencapa e você consegue aí facilitar, agilizar o seu trabalho, certo, pessoal? Além do desencapador, nós temos as ferramentas, né? As chaves. Então, aqui em minha mão eu estou com a chave de fenda 1/8, a chave aqui de 5 polegadas, ela é mais fininha, né? Chave 1/8, chave de fenda. Aqui eu estou com a chave Phillips, o pessoal chama de estrela. Essa chave é de 3/16, certo? E na outra mão aqui a chave de fenda, só que 3/16, certo? Só qual a diferença? Então, a 1/8 ela é um pouco mais fininha, né? Execução de tarefa. E a 3/16 ela tem uma espessura maior, justamente para facilitar. Dependendo do parafuso, você vai poder estar diversificando o uso dessas ferramentas, né? Parafuso de fenda, parafuso Phillips, que nós vamos estar utilizando. Equipamentos também importantes, pessoal, que você deve ter na execução, é o uso assim de um alicate amperímetro, que é esse equipamento aqui. Um alicate amperímetro, ele possibilita aí você realizar as medições de eletricidade, certo? E, geralmente, o que é que você vai precisar medir? Você vai medir a tensão elétrica. Então, eu vou colocar aqui o meu óculos para ficar mais fácil da gente enxergar, pessoal? E aí a gente vai mostrar aqui para vocês como é feito o uso do alicate amperímetro. Então, ele tem duas pontas de prova, certo? Que essas duas pontas de prova, a vermelha e a preta, certo? E aí você coloca aqui na posição, geralmente que o vermelho você vai colocar na posição comum. Vocês estão vendo aqui, eu vou mostrar para vocês, posição aí, ó, comum, certo? Eu coloco o preto, certo? Na posição comum, vamos encaixar aqui. E na outra eu vou colocar o vermelho, certo? Ele mede aí, tá vendo o símbolo? V de tensão, ohms aí relacionado à letra ômega, relacionado à resistência. E ali é um diodo, né? Que seria um teste de continuidade. Então esse alicate, ele é bastante interessante porque ele é chamado de alicate amperímetro, né? Normalmente você pode fazer uso de um multímetro também. Por que é interessante o alicate amperímetro? Porque uma das grandezas mais complicadas de medir é corrente, né? Você precisaria estar ligando e desligando o circuito para medir. E com o alicate amperímetro você consegue medir facilmente, né? Corrente através desse alicate aqui. Então, você colocaria o fio que você quer medir dentro do alicate e você faz essa medição, certo? Vamos colocar aqui para medir tensão. Eu vou colocar aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês e vou colocar aqui para medir a tensão. Vocês estão vendo aqui, ó, nesse ponto, cada ponto aqui, ó, corrente ACA. Isso quer dizer o quê? A vem de corrente, CA alternada, certo, pessoal? Então aqui é medição de corrente alternada. DCV. DC quer dizer corrente contínua. AC quer dizer corrente alternada, certo, pessoal? AC corrente alternada, DC corrente contínua. Depois você vem aí o A, que é a corrente, e o V aqui, tá vendo o Vzinho, que é tensão. Então isso aqui é um medidor de tensão contínua, enquanto aqui em cima um medidor de corrente alternada. A gente chegar aqui embaixo para ver mais, ó, ACV, AC corrente alternada, V tensão, certo? Então nós vamos estar trabalhando aqui com a tensão de 127 volts. Então eu pego aqui
meia ponta de prova e pego aqui meu botão seletor, vou deixar em 200, certo? E vou realizar a medição de tensão, certo, pessoal? Realizando a medição de tensão elétrica, se for 220, professor, atenção, o que é que eu vou fazer? Você vai colocar aí na escala de 750, certo? Então você altera aqui, ó, coloca na escala de 750. Lembrando, pessoal, o que a gente está aprendendo aí, ó. AC quer dizer corrente alternada, DC quer dizer trabalha aí corrente contínua. No símbolo aí A no final, né? Amperes é de corrente, e V, quando você observar V, você vai ter aí tensão, certo? Do outro lado, professor, do outro lado aqui você vai ter a medição de resistência elétrica, não vai ser o nosso caso, mas aqui é tudo a parte de medição de resistência elétrica. E o que é interessante aqui é o teste de continuidade, né? Que nós vamos ter aqui, ó, nesse ponto aqui, vou colocar aqui rapidinho, nesse ponto, teste de continuidade. O que seria esse teste? Você consegue verificar se um cabo está rompido ou não. Então você coloca no botão seleção de teste de continuidade e eu consigo, ó, estou topando um cabinho no outro, ó, e ele faz o teste de continuidade. Eu vou pegar aqui um cabo só para vocês verem essa continuidade, esse teste sendo realizado. Então aqui, pessoal, temos um cabo aqui, um cabo normal, um fio, que seria o teste de continuidade. Eu vou colocar uma ponta do fio nesse aqui e outra ponta no outro, né? E eu vou fazer o teste, chamar um multímetro aqui, para que eu consiga acionar, né? Eu vou mostrar a ponta de prova para vocês. Então ele já está lá no teste de continuidade, estou vendo um ruídozinho, certo? Agora eu vou topar em um fio, é um fio inteiro aqui, está emendado aqui, mas ele... Vamos ver se essa emenda está boa, né? Está tudo certo. Então toque em um ponto. Professor, não dá choque elétrico nesse caso? Não, porque a gente está trabalhando aí com 5 volts, que é a tensão aí, 5 ou 9 volts, que é a tensão da bateria. Dá choque elétrico no corpo humano a partir de 50 volts em corrente alternada e de 120 volts em corrente contínua. Então, você estando isolado, tal, você não vai ter esse problema, certo? Por conta da resistência do corpo humano. Então, topando aqui, topando nesse ponto, você está observando aqui, pessoal, está apitando. Então, ó, o cabo, ele está bom, certo? Esse cabo aqui não está rompido. Então, o teste de continuidade é bastante utilizado nesse sentido, certo, pessoal? Nós vamos colocar aqui para medir a tensão elétrica. No caso, ó, desliguei o equipamento, tá aqui, desliguei o alicate, colocar para medir tensão. No caso aqui eu vou colocar na escala de 200, certo? Em 750, ó. Escala de 200, colocar aqui 750. Vamos ver aqui, ó. Em 750 eu posso medir tanto tensão quanto a tensão 220 como a tensão em 127, certo? Coloquei aqui, como também posso colocar na escala 200, mas eu só vou medir tensões até 200 volts, certo, pessoal? Aí nós vamos abrir o quadro e vamos fazer aqui o teste. Eu tenho uma tomada aqui, eu vou medir para que vocês já vejam o valor de tensão. Então, eu vou colocar aqui, ó, o alicate na tomada. Aí a gente já observa aí, pessoal, ó, 120 volts, estão vendo aí, pessoal? Ó, 120 volts é a tensão nessa tomada, beleza? Então é importante saber isso, porque às vezes você está lá com o circuito funcionando, você não sabe quem é neutro, sabe quem é fase, então o uso disso aqui é importante. Outro equipamento que você deve ter nas instalações é o detector de tensão. O detector permite que você identifique quem é fase e quem é neutro. Então, na área de automação, isso é extremamente importante. Além do uso do alicate, amperímetro, do multímetro que você tenha, você tem que ter também um detector de tensão.
Esse aqui é o alicate da marca Minipa, é um alicate amperímetro bem interessante essa marca, mas também esse detector de tensão é da Fluke, né? Então ele normalmente o detector de tensão na marca inferior custa aí em torno de 50, 40 reais, o da Fluke custa o dobro, né? Por conta da confiabilidade. Então o que é que você vai fazer? Você vai apertar ele, você vê que ele dá um bip, e você vai agora chegar até o condutor. Ele mede por indução, certo? Não precisa desencapar o condutor. Onde ele apitar, você tem que separar bem os fios, separa o fio que está lá, aí com muito cuidado energiza o circuito para você saber quem é o fase e quem é o neutro, para poder separar, certo? Aí eu só vou tocar aqui para vocês verem ele bipando. Então, ó, no caso, como o fio neutro está próximo ao fase, eu teria que separar para identificar os dois.